Não existe mais venda. Não existe. Existe sim experiência do cliente. Se você como empreendedor não faz isso, você com certeza está errando aí no decorrer do processo e para o crescimento isso é muito, muito ruim. Contador, eu vejo ele buscando muita informação, trocando muita informação e muitas vezes ele não consegue enxergar qual o papel real dele, qual o tamanho dele no mercado brasileiro. Ele é o grande diferencial hoje no mercado. Então, ele facilita as movimentações, ele realmente possibilita o crescimento do empresário brasileiro. 1 ano e meio, 2.000 clientes dentro do monitor contábil. A primeira coisa que eu faria era, primeiro, E aí, pessoal, mais um Marta Sincera podcast. E hoje, gente, eu estou com um convidado muito especial aqui. Ele é muito gente boa. Eu conheço ele, sabe desde quando? Desde 2016, isso mesmo. E ele é uma pessoa, assim, que conhece o mercado contábil por muitos anos. É uma pessoa pra cima, tem uma mentalidade bem bacana. E eu estou aqui com Rafael Menezes. O Rafael hoje ele é CEO do Monitor Contábil, um software aí que tem ajudado muito o mercado de contabilidade. E o Rafael, a trajetória dele é bem legal, porque ele vem de empresas grandes de software, aonde ele montou time de vendas, onde ele vendeu bastante para o mercado contábil. Então ele tem muita coisa bacana para agregar aqui. Mas mais do que eu falar do Rafael, gente, eu sempre falo isso, é o Rafael falar dele mesmo. Rafael, primeiro, obrigada por ter aceito o meu convite, de ter vindo até aqui. E me conta aí um pouquinho da trajetória do Rafael, quem é o Rafael, o que o Rafael tem a agregar para esse mercado. Me conta um pouquinho. Pô, legal, Marta. Obrigado. Seremos super sinceros aqui. Eu que agradeço o convite, sendo bem sincero. Eu estou muito feliz de estar aqui, te conheço há muito tempo também. Sou um fã seu, acho que você é uma guerreira. E faz todo o fit com que eu acredito também. E no nosso mercado aqui contábil, acho que é o grande diferencial. O empresário contábil que se destaca é esse parecido com você, agressivo, sincero, otimista. Então, parabéns pelo podcast também e pelas empresas que estão vindo com força aí. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos também. Sou sócio do Rogério Famelli no Monitor Contábil. A gente ultrapassou 2.000 clientes. Eu vou falar um pouco de mim, mas só para vocês entenderem. Sim. O Monitor Contábil é uma ferramenta que faz toda a parte de obrigações acessórias em tempo real e ajuda muito realmente para você ter mais mobilidade dentro do escritório e crescer, né? Então, poder crescer sem ter problema de tomar multa. Então, é uma empresa que vem crescendo, ultrapassou os 2.000 clientes e a gente quer chegar em 5.000 clientes esse ano. Uhum. Então, tem um belo desafio. Eu sou Rafael Menezes, sou casado com a Carolina, que é fundadora da Galeria Pix. Tenho 2 filhos maravilhosos, o Gabriel e a Maria. Uma é jogadora de vôlei, o outro está fazendo ciências da computação. Então, o pessoal tá voando mais do que eu e a Carol. Mas eu trabalhei muito tempo na Conta Azul, trabalhei muito tempo na OMI e também na ProSoft, que foi líder de mercado há um tempo. Acho que foi minha primeira empresa junto ali a esse mercado contábil. Então eu vivo do mercado contábil e eu acho muito legal que você falou assim, o que a gente vai poder falar para ajudar o contador. Na realidade, acho que começa da seguinte situação. O contador, eu vejo ele buscando muita informação, trocando muita informação, e muitas vezes ele não consegue enxergar qual o papel real dele, qual o tamanho dele no mercado brasileiro. E ele é o grande diferencial hoje no mercado. Então, ele facilita as movimentações, ele realmente possibilita o crescimento do empresário brasileiro. Então, como eu conheço muita gente, os maiores escritórios estão com a gente, eu vejo quais os diferenciais. E um deles são pessoas que buscam informação, são pessoas fortes, que têm um mercado muito forte e enxergam esse mercado. Então, basicamente é isso.
mas uma pessoa que acredita muito nesse mercado e sabe que tem muito que crescer ainda. Show de bola. Vocês já viram aí que ele falou, né, que conhece aí os grandes empresários da contabilidade, estão lá com eles, ele já consegue enxergar a diferença de um contador para outro. E já começou com uma pergunta polêmica aqui, Rafael, Marta Sincera em ação. Por que hoje no Brasil a gente tem 100 mil escritórios de contabilidade? A Registrada lá tem 125 mil, mas vamos falar aí, vamos colocar 100 mil. Por que desses 100 mil são tão poucos os escritórios que conseguem prosperar? Nesses anos todos de experiência com contadores, de todas as empresas que você veio vindo e agora como CEO da Monitor Contábil com mais de 2 mil clientes, me responde, Rafael, por que a maioria não consegue prosperar e vive reclamando? Olha, eu acho que é um conjunto de coisas, né? Porque a maioria dos escritórios que eu vejo performando, crescendo de forma exponencial, busca principalmente tecnologia. Então, fazer trabalho repetitivo, gerador de DARF, isso realmente não cabe mais. Então, eu vejo esses escritórios buscando tecnologia de ponta para que ele possa crescer de uma forma estruturada. Eu vejo muito escritório crescer e perder cliente com a mesma rapidez de entrar clientes novos, porque não busca tecnologia, porque não habilita seus funcionários, né? Então, o que acontece? Você acaba perdendo o cliente. Então, rapidez no atendimento, ter tecnologia aprumada ali, que todo mundo conheça, isso ajuda muito no crescimento. Né? Então, a maioria que eu conheço, eu não conheço os que acabam, como você falou, né? Por que não dá certo? Eu sei por que dá certo. Ou porque não dá certo, realmente, quem chega perto, pelo menos que eu vejo perto do Monitor Contábil, ou do Rogério, que é uma pessoa que vive educação e replica isso frequentemente, eu vejo que quem chega perto de educação, quem está se reciclando, quem tem tecnologia de ponta, é mais fácil você conseguir melhores resultados. Mas é custo. Não, não é custo. Isso aí é investimento. Então, assim, até você vai comprar uma ferramenta que é cara. Realmente, busque as melhores, busquem os melhores profissionais. E aí a gente está falando desde um plano de carreira para os funcionários, fazer uma parte também societária dentro das pessoas que estão ali. Então, se você for ver, tem acho que desde um primeiro momento de ter tecnologia, de ter pessoas qualificadas dentro do time, e aí esse é um processo que vai fazendo com que a pessoa tenha sucesso. E aí, se não segue esse beabá ali, realmente fica no meio do caminho. Entendi, Rafael. Então você está dizendo o seguinte, que o cara ele tem que investir em tecnologia, sair mais do mesmo, né? Se ele não investir em tecnologia, ele vai acabar ficando para trás. E não só na tecnologia, mas investindo nas pessoas que estão com ele, investindo em toda a empresa que está ali no dia a dia com ele. Mas olhando para o futuro, né? Com a reforma tributária, você acha que vai separar o joio do trigo? Você acha que muita gente vai sair do mercado? Como que é isso para você? Eu acho que pelo contrário, acho que é uma grande oportunidade de geração de novos negócios. Eu acho que, claro, quem não estiver preparado vai ter grandes problemas, e a gente volta a falar de tecnologia. Todas as empresas que estão envolvidas com o mercado contábil antecipa isso com IA, com conhecimento, com replicar essa informação dentro de um sistema, e principalmente os profissionais. Então você vê profissionais já se antecipando a isso e fazendo oportunidades de novos negócios, gerando novas receitas. Então, claro, vai sim, muita gente fica pelo caminho, como toda a movimentação que tem no mercado contábil. Né? Ou qualquer mercado. Então, se você não se adaptar, se você não antecipar, se você não tiver pessoas preparadas, se você não tiver ferramental, se você não tiver antenado com o IA para que você possa usar, não precisa ir longe. A gente sabe do que está acontecendo hoje no mercado. Pré-venda, cara, diminuiu drasticamente. Por quê? Porque justamente já tem. A gente usa uma ferramenta de IA também que faz isso. Então, assim, tem que se adequar, e o cliente cada vez mais ele está mais exigente. Então, ele não aceita não ser atendido rapidamente, né? Ele não consegue esperar, por exemplo, para gerar uma CND nova ou um novo parcelamento. Ele acha que você está faltando com rapidez no atendimento. Então, quando se fala de tecnologia, quando se fala de pessoas ali antenadas com o que você está buscando, você facilita esse processo de crescimento e adaptação para qualquer mudança que a Receita, que ama os contadores, possa acontecer.
Show de bola, muito bacana isso que você está dizendo, né? Ou seja, mais uma vez a gente está girando ali em torno da tecnologia. Independente da mudança da reforma tributária, é que você disse, existe bastante oportunidade no mercado. E aí, Rafael, você é um cara muito conhecido por ser bem hunter, por ser bem vendedor. Você acabou de dizer, 1 ano e meio, 2.000 clientes dentro do monitor contábil. E eu me lembro quando eu conheci você lá na OMI, você era o diretor de vendas lá, veio dessas outras empresas também, e a tua fama como bom vendedor, como uma pessoa que faz esses times crescer, essas empresas crescer, e tá aí mais uma prova que a Monitor Contábil tá mostrando isso. E a gente sabe que o mercado contábil, qual é o grande problema da contabilidade? Eles não têm marketing, não têm vendas. E aí, qual que é, você como um bom vendedor, como um dono de empresa, que está fazendo a empresa girar, qual que é o hackzinho? Qual que é a dica que você dá para esses contadores estarem? Assim, eu não sei lá, mas pelo menos aqui a gente vê que os escritórios têm uma dificuldade para montar um time de vendas, para ter marketing. Como que é isso na tua visão? Não, é legal você falar quais são, né? Não é qual o hackzinho, eu acho que são quais são. Mas eu tenho algumas coisas que eu acho que são cruciais. Tá. Então, por exemplo, o que eu vejo... por exemplo, 10 clientes novos por mês dentro de um escritório é interessante? Não sei. Ele sabe também? Não sabe muitas vezes. Então, os KPIs, eles ajudam muito nisso. Então, a primeira coisa que eu faria era, primeiro, identificar quais as conversões que eu tenho dentro do escritório, quantas indicações, de onde veio, quais os principais clientes, qual o ICP. Quando você faz esse processo muito bem organizado, você já ganha meio caminho aí. Então, porque o que acontece? Você quer acertar quem? O escritório contábil. Então, tá nichado? Não, eu aceito qualquer tipo de cliente. Legal, vai acontecer, mas qual o que você é especializado? Então, esse eu acho que movimenta bem. E o que eu vejo de todas essas empresas onde eu passei e hoje no Monitor, justamente a gente tem um processo muito bem desenhado, um playbook muito bem desenhado. Os processos, quando eu troco peças, as pessoas que eu troco, às vezes não tão boas, outras melhores, mas tem um processo muito bem desenhado. E se eu mesmo, Rafael Menezes, sair do Monitor Contábil hoje e um outro CEO, certeza que ele vai andar talvez até melhor do que eu. Por quê? Porque está tudo bem desenhado, tem todo o processo. Então, independe de você imaginar que você é um escritório contábil pequeno, não precisa de processo, sim, precisa de processo, isso faz com que você consiga identificar onde você está errando, onde você está acertando. Imagina você fazendo uma obra e tem um vazamento. Aí você olha assim e fala assim, tá, onde eu quebro? Quebro toda a parede? Não, quando tem processo, você sabe, olha, ali é o problema. Então, esse é um processo que eu vejo que ajuda muito em qualquer empresa, e eu vejo os escritórios indo para esse lado, entendeu? Então, esses maiores escritórios, eles têm isso muito bem desenhado. Se você não está buscando isso, tem que buscar, entendeu? Acho que esse é o hack principal ali para o cara conseguir evoluir. Claro, aí entra pessoas, aí entra tecnologia, aí entra gestão de pessoas, tem uma série de coisas, mas a partir do momento que você tem processos, deixa de ser problema de pessoas, vira o problema de falta de processo. E aí você consegue crescer pessoas, você consegue evoluir pessoas. Então esse eu acredito que possa ser um caminho bem interessante. Show de bola, tá vendo, gente? Que legal, processo, né? E a gente sabe que vendas, ela começa com o quê? Com processo. Aliás, né, toda empresa tem que ter um processo muito bem ajustado, e vendas principalmente isso. Mas beleza, você falou, Marta, eu começaria ali com o playbook de vendas. Isso aí, quando a gente fala de playbook... Não só de playbook de vendas, mas de todo o processo, do fiscal, do contábil. O cara entrou de férias, volta... E ele sabe, por exemplo, entra uma pessoa que é estagiária, ele vai ter esse processo. Mas só para complementar. Ou seja, todos os processos bem desenhados. Mas como implantar essa cultura de processo, né, Rafael? Porque a gente tem a mania de voltar para o mesmo... Beleza, eu tô com esse copo aqui, aí eu sei que eu preciso mudar esse copo para cá. Aí ele tá aqui. Daqui a pouco eu volto para o mesmo ambiente. Como que foi nessas empresas, como é na Monitor Contábil, você conseguir implementar essa cultura de processo? Quando a gente fala de um playbook de vendas, de fiscal, enfim, é algo vivo, algo que está ali no dia a dia acontecendo, que sempre o processo vai mudando.
Como que é pro escritório de contabilidade que o cara ali, que a gente sabe que o dono, ele joga pro gol, cabeceia, enfim, ele Faz tá ali, tudo. faz tudo, que normal de donos de empresa mesmo, isso aí não é só do pequeno, a gente sabe que o cara também que tá ali no grande muda seus problemas, mas ele tá ali na operação também. Como que você viu nessas empresas que você passou e na Monitor Contábil transformar isso em cultura? Olha, você falou tudo. Cultura, né? Porque quando você fala de playbook, parece uma coisa meio que tá aqui em cima, sabe? Vai mudar, ninguém olha o playbook. Playbook para mim é uma coisa viva. Cultura é complementar a isso. Então você falou de cultura, a gente, por exemplo, no Monitor Contábil, e a maioria dos escritórios que eu vejo que vão crescendo de forma exponencial, eles têm algumas rotinas e alguns rituais corporativos. Por exemplo, sei lá, almoço com a Marta, por exemplo. É uma coisa legal de se fazer. Feedback one-on-one com o time. Mas é importante. Tá? Que toda a sua escala de liderança, time de staff, liderados, diretoria, proprietários, independe de quantas você tenha, isso é importante. Né? Os KPIs, né? Um playbook para quando for alterar, por exemplo, olha, vamos falar do Monitor Contábil, por exemplo. Ele tem um onboarding. Daí ele passava por todo mundo dentro lá, onboarding de boas-vindas. Ele passava com o pessoal do marketing, com o financeiro, 1 hora. Daí o financeiro às vezes não conseguia, mudou. A gente falou, cara, não dá para pôr as pessoas todo início, tipo, quando você quer. Tem que ser de 15 em 15 dias. Então, a gente colocou de 15 em 15 dias. Onde está isso? Está no playbook. Quando a pessoa entra, você que é gestor, você pode contratar, mas o cara começa de 15 em 15. Ou dia 15 desse mês, ou dia 30, dia 1º. Então, isso que faz com que as coisas funcionem bem. Então, independe de você ser um escritório pequeno ou grande, se você tem uma metodologia de execução, facilita a tomada de decisão. E quem está do seu lado, as pessoas que estão do seu lado, não são 2 pesos e 2 medidas. A Marta, ela executa sempre dessa forma, fica mais simples de enxergar. Então, o ser humano, ele não gosta de ter essas alterações frequentes. Então, a partir do momento que você mostra o caminho, facilita muito o dia a dia. Show de bola, tá vendo, gente? Olha isso que o Rafael acabou de falar. É você ter todos os dias os mesmos hábitos e aprimorando isso. Porque é isso, as pessoas elas gostam de rotina, elas gostam de ser ali orientadas. Se você, como empreendedor, não faz isso, você com certeza está errando aí no decorrer do processo e por crescimento isso é muito, muito ruim. Rafael, hoje eu sei lá, junto com o Rogério, vocês têm aí uma cultura bem bacana de educação para o contador, de virada de chave para o contador. E você está lá com 2.000 clientes, né? Eu não sei se vocês monitoram isso. Esses clientes ali devem ter um número de clientes X, tal. Você acha que é possível, ainda hoje, com tanta coisa no digital, com tanto conteúdo, com tanta gente ensinando, você acha que ainda é possível o contador entrar nesse mercado e conseguir clientes? Olhando até para a sua carteira. No digital? No digital. Conseguir clientes no digital, não só no digital, mas de uma forma em geral. Com tantas contabilidades, com tanta informação acontecendo, olhando até para a tua carteira de clientes mesmo. Como que tem sido isso? Você tem visto esses caras se movimentarem ou não? O Rogério ensina sobre estratégias, muito sobre isso também. Me fala um pouquinho. Então, a gente, como eu te falei, o Rogério ele tem essa visão de mercado, de conseguir replicar e ajuda muito. Então, eu posso ficar um pouco imerso nessa vivência, porque eu vivo muito com esse tipo de escritório, né? Então, como eu te falei, a gente está aí com 2.000 clientes ativos. Imagina que se a gente está falando de 100 mil, 2% do mercado. Então, acho que esses 2.000 clientes que a gente conversa frequentemente, eles têm mais ou menos a mesma ideia. Tecnologia, conhecimento, crescer exponencial. Então, lá a gente, por exemplo, o cliente ele usa por CNPJ, né? Então, ele, por exemplo, tem 100 CNPJ. A gente tem mais de 400 mil CNPJs que a gente monitora. Legal?
E o que a gente vê? A gente faz um upgrade, porque daí a cada mês você vê, tipo, tem de 2.000 clientes, tem 200 clientes que todo mês coloca 30, 40, 50 clientes novos. Então há uma movimentação muito... 10%, olha só que interessante. Da carteira inteira, 10% só. 10% só que cresce dessa forma. O resto você vê ali meio que flat. Né? Então você vê a grande maioria, mas e aí você vai ver coisas em comum. Esses 10%? Esses 10%, se você for identificar, são pessoas que participam de evento frequentemente, que traz o time para treinamento, que pede lá no monitor, porque no monitor ele usa, por exemplo, a vida inteira. Enquanto ele estiver dentro da ferramenta, ele pode ter treinamentos frequentes. Então, entrou um cara novo, entrou 2 pessoas novas. A gente dá treinamento para essa equipe sem custo. E aí o que a gente vê? Que esses caras que cada vez crescem, eles fazem pelo menos, de 2 em 2 meses treinamento com a gente, pede. Eu falo, não, mas incluiu pouca coisa. Ele, não, mas a gente acha que isso é importante. Então, ele tem uma rotina de treinamento frequente com a equipe. E muito forte na área comercial. E qual que é? Tem um trabalho de indicação muito forte, de trabalho assim, ele é nichado. A maioria do que eu vejo ali que faz a diferença em crescimento exponencial é que é muito nichado. Então o cara trabalha com e-commerce, o outro trabalha com parte médica. E aí o que acontece? Quando o cliente entra no site do cara que é nichado, ele se sente em casa e fala, pô, esse cara conhece. Então fica muito mais fácil para você tomar cliente que já está querendo sair porque você é especialista. Você conhece daquilo. É igual o monitor, a gente é especialista em monitoramento de CND, parcelamento. Faz XML, Não, a gente é especialista. Tudo que você for lá, a gente é o dia inteiro, o time inteiro, de marketing, de produto, todo o time comercial, pré-venda, todo o time fala de monitoramento. Entendeu? Então, a gente vive isso. Daí você me fala, será que XML é legal? Fazer imposto de renda é legal? Não, para a gente é focado nisso e a gente, se não for a melhor, a gente está se tornando a melhor, porque a gente só fala disso, a gente não fala de mais nada. E aí volta a falar do escritório contábil. Você é focado no seu cliente principal? Qual que é o seu maior cliente? Quem são eles? Então, quando a gente fala de vendas, de verdade, eu sou vendedor hoje e fui minha vida inteira, mas o que eu percebo é o seguinte, não existe mais venda. Não existe. Existe sim experiência do cliente. E aí desde o começo, não há uma venda, a gente não está vendendo. Muitas vezes lá no monitor contábil a gente chega e fala, cara, não é para você, então. Olha só. Por quê? Porque eu sei que vai dar um problema no futuro. Então eu falo, cara, eu tenho pouco cliente, eu não olho muito parcelamento. Cara, posso te falar? Volta mais para frente, porque não é para você ainda, entendeu? Porque você consegue fazer manual, você vai gastar pouco tempo. Uhum. Aqui é para escala. Uhum. Aí tem gente que fala, não, eu quero porque eu não quero me preocupar mais com isso. Uhum. Entendeu? Então, eu enxergo muito isso desses principais clientes. Então, acho que o grande lance qual que é o gatilho nichar, ter os KPIs muito claros, aí você consegue melhorar, entendeu? Todo esse processo. Olha, gente, que informação rica que o Rafael acabou de trazer aqui pra gente. Olha, ele está vivenciando o mercado de contabilidade. E ele consegue olhar dentro da carteira dele os clientes da contabilidade. De 2.000 clientes, 10% está crescendo todos os meses. E aí ele identificou nicho, KPIs, você treinar o seu time. Essa pessoa está em treinamento constante. Não tem segredo. Tá aqui, ó. É isso. Ele acabou de falar. Mas não é simples também, né? Vamos só combinar, não é simples. Mas assim, quem disse que viver é bom, mas nascer dói. Você vai chorar. Exato. Você entendeu? Então, assim, essas pessoas que estão crescendo, com certeza, elas tiveram o ponto de inflexão, né? Uhum. Eu vira a chave, não vira a chave. A gente está trazendo aqui, eu trago pessoas aqui que de fato estão vivenciando isso no dia a dia, até para assim, o que essa pessoa fez? Essa questão do nicho, muita gente tem preconceito com o nicho. Pessoas acham, Rafael, que, eu vou ter um nicho, vou abrir mão de vários... meu nicho é CNPJ. Mas tá aí a prova de que o nicho é o negócio. Ok? Não é simples? Claro que não. Quando a DPG resolveu nichar, a gente leva paulada e porrada pra tudo quanto é lado.
mas foi melhor nichar do que eu ter aberto o mercado inteiro. Sim. Isso é uma decisão que tá tudo certo. Tem as coisas boas e as coisas ruins do nicho. Você fecha o mercado, você fecha a sua possibilidade, mas você é muito mais específico, né, Marta? Então, Exato. isso faz uma grande diferença, né? E aí você vê a diferença do que cresce. Então, assim, se você, por exemplo, no mercado de agência, se você pegar hoje aí, eu participo de vários mercados de agência, e eu vejo, e a maioria das agências não são nichadas. A maioria não são. E a gente vê a dificuldade que eles têm de crescimento. E querendo ou não, a gente, tudo bem, a DPG não é software, mas olhando para o mercado de agência, a gente conseguiu crescer por causa do nicho. Mas não é simples, como ele falou. É tiro, porrada e bomba. Mas você fica mais especializada, né? O que eu quero dizer, você sabe como fazer de uma forma mais rápida, quais são os atalhos, coisa que, por exemplo, no monitor contábil, muitas vezes vem empresas grandes trabalhar com a gente, até de software, algumas empresas querem usar o monitor contábil, a gente vende. Mas o que eu quero dizer quando é nicho a gente não vai fechar a porta. Muitas vezes a gente fala, cara, não dá. Por exemplo, eu já vi gente, dá para um botão, vem para cá. Eu falei, amigo, é desse jeito. Se for para mudar alguma coisa, o nosso roadmap está em cima do mercado contábil, né? Então, se isso complementar para outros mercados, ok. Mas no mercado de contabilidade eu vejo isso. O cara, sei lá, sabe fazer tudo, ele... Entendeu? Mas imagina você... Olha, eu sou especializado nisso, eu tenho esse cliente, os principais clientes do mercado. Entendeu? Então facilita na tomada de decisão para se você vai mudar de contabilidade ou se manter com aquela. Show de bola, é isso. É isso que ele está falando. E uma coisa que ele falou bem importante aqui, que eles são especialistas. Ele é especialista em monitoramento. Mas tem o XML e tal. Não, ele segue no foco, no jogo. E muitas vezes, olhando para o mercado de contabilidade, o cara, ele quer fazer tudo e não faz nada. Vários, né? A maioria. Tem muita ferramenta assim, né? Que era muito boa. Exato. E que se perdeu por ter diversos outros, né? E eu acho que contabilidade também passa por isso, né? Porque toma tempo da equipe, desgasta a equipe. Então, como você mesmo falou, a gente é especializado. Então, claro que muitas vezes, se vocês fizessem XML ia ser muito legal. Eu falei, seria, mas daí, será que a gente seria tão bom quanto hoje monitorando o que a gente faz? Então, essa é uma movimentação importante para ser levada em consideração, mas que eu acho que faz a diferença. Eu vejo, pelo menos é o que eu vejo em números ali de clientes, não só meu, mas, por exemplo, o que eu vejo da ABS, do Rogério Fameli, a principal que você vê, as pessoas que vão nesses eventos que são nichados também têm grande mobilidade. Não estou falando que vai ter que mandar embora cliente da carteira, não é isso. O que eu estou falando assim, imagina você entrar dentro de um lugar igual a gente está aqui no podcast, é tudo direcionado a um podcast. Certo? Então você se sente realmente num podcast. Se fosse diferente, o clima seria outro. Então, aqui atrás, falando da operação, daí ia vir aqui alguém, Marta, o cliente quer pedir mais um. Então, quando você está focado, a pessoa se sente mais ambientada, a pessoa se sente mais segura. E hoje, com a internet, o que acontece? A informação é muito rápida. É muito rápida. Então, assim, você tratou mal o cara, tem 4 lá também, entendendo? Então, assim, ser especialista faz com que te traga uma tranquilidade de gerenciar sua carteira e atender bem seus clientes, entendeu? Então, a gente está falando de uma empresa de escala, a gente está falando de 2.000 clientes hoje. Se a gente quer chegar em 100.000 clientes, imagina só que a gente tem que ter esse processo muito bem desenhado, né? Mas uma coisa que a gente não abre mão é ser o melhor no que a gente faz. É isso, gente. É sobre isso e esse conteúdo muito rico que o Rafael está passando para você aqui, contador, para mim também, ouvindo ele, o quanto é importante você se especializar, o quanto importante é você, de fato, aprender e fazer as coisas acontecerem. Porque sem isso... E ter posicionamento, né? Porque ele falou aqui de posicionamento. E isso que é legal. E aí, vem agora a pergunta, Marta, sincera. E te colocar aqui numa enrascada. Tô brincando. Não vou colocar pode pôr. Vim para isso.
Rafael, olha só, a gente falando isso aqui de posicionamento, de nicho, né, em relação ao mercado contábil, você não acha que vai chegar um momento que vai ficar muito escasso essa questão da competição, de escalar e a pessoa conseguir de fato crescer? Você não acha que a gente está começando a chegar nesse ponto? Olha, Marta, foi muito sincero, brincadeira. Eu acho que, como todo mercado, ele é mutável, entendeu? Então, quando a gente entrou com o monitor contábil, há 1 ano e meio, quase 2 anos atrás, já tinha alguns líderes de mercado. Então, se a gente fosse ver... Só que a gente olhava e falou assim, cara, acho que dá para fazer melhor, né? Dá para ser mais posicionado, dá para ser só focado nisso. Então, eu passei por algumas empresas que são incríveis, Conta Azul, OMI, ProSoft, enfim, são empresas que eu tenho um carinho gigantesco, com CEOs que realmente são diferenciados no mercado. E uma coisa que eu percebi entre algumas coisas que elas trazem cara, seja o melhor no que você faz, sabe? Acredita igual, se posicione. Então eu vejo todos eles com a mesma leitura. Então faça o melhor, porque isso vai mudar, Marta, não tem como. Então se você for ver, tinha só o Netflix até então, né? Até pouco tempo. Hoje, sei lá, tem quantas aí? Disney Plus. Cara, vamos poder falar aqui de uns Prime e tudo. Você deixa metade do dinheiro lá no mês nisso. E aí a gente pode falar também das entregas aí, iFood também. Você pode falar do 99 Táxi. Então, assim, é um mercado que sempre vai buscar o melhor hoje em dia. Eu acho que o cliente final, ele está buscando sempre o melhor. Ele não casa mais com um produto. Sabe, ele não casa mais com produto. Nem com preço? Porque a gente vê aí as contabilidades brigando por causa de preço. Não, porque o nosso, por exemplo, o monitor contábil não é o mais barato. Tá? O nosso não é o mais barato, isso declarado. Só que fica qualidade, custo-benefício, o que você quer. Muitas vezes quando o cliente, a gente tem uma faixa ali, a gente fala, cara, abaixo disso não dá. Por quê? Porque tem uma entrega a ser feita, né? A gente está falando de multas, a gente está falando de ECAC. Se você não receber dentro do seu escritório, você pode fechar seu escritório por falta de informação ou desatualizada. Né? Então, assim, o ROI disso, tipo, você paga barato, mas funciona? Então, se não funciona, meu amigo, melhor você fazer na mão. Entendeu? Não adianta você ficar com uma ferramenta pela metade. Isso em qualquer coisa na vida. Amor, com filho. Você está com problema com seu filho, resolva. Está com problema com a sua esposa, vai lá e resolva. Entendeu? Viva plenamente. E essa nova geração, ainda o escritório contábil está numa transição, né, de pai para filho, a grande maioria. Muitos não querem seguir a profissão, não querem estar no escritório. Muitos vão me ouvir aqui e identificarem isso. Mas essa nova geração, ela não aceita desaforo, entendeu? O normal não é aceito mais, entendeu? Então, assim, para você sobressair, você tem que ser o melhor, você tem que estar pensando, tem que ter IA, você tem que estar conectado, tem que ter API, tem que ter um atendimento bom. Entende que não é só uma ferramenta boa? Então, eu não sei você, mas eu tenho certeza que você é parecida comigo, que eu já te conheço há um bom tempo. Eu não tenho problema de ir num restaurante e pagar caro. Eu tenho um problema de pagar caro e comer ruim. Exato. Comer mal. Isso me incomoda. Pagar uma ferramenta que me atenda, eu pago, porque eu vou ter tranquilidade, saber que aquilo funciona. O que não dá é, por exemplo, um é R$3, outro é R$2. Olha, desculpa. Você tem que fazer a mensuração, você tem que olhar se você está comparando banana com maçã, esquece, é banana com banana aí, a gente está falando. Então, você perguntou sobre preço. Eu acho que você pode ir atrás de preço, mas você vai ter alguns problemas, percalços nesse meio do caminho. Então, assim, não existe milagre, principalmente por causa da Receita que cobra por essa informação hoje, né? Nunca vi. Você pega informação para pagar o governo. É surreal. Mas, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas que eles fazem isso. Então,
Para ter crescimento, você tem que estar com as melhores ferramentas e as melhores pessoas. Se você não tem possibilidade de ter as melhores pessoas, busque, treine e faça tudo aquilo que a gente falou. E mesma coisa com ferramenta. Busque uma ferramenta que se encaixe. De repente o monitor não cabe dentro do seu bolso, busque uma mais barata. Quando você evoluir, você vai para uma que te entregue 100% do que você precise. Então, eu acho que depende do momento de cada empreendedor aí, principalmente os contabilistas. E você não acha que a contabilidade vai acabar? Você não acha que hoje essas ferramentas vão acabar ficando obsoletas e tudo vai ser abocanhado pelos bancos, tal? Qual que é a tua visão sobre isso? Não, eu acho que pelo contrário, vai diminuir o mercado, claro, porque os que não buscarem essas inovações vão ficar pelo caminho, né? Não tem como. O contador, ele é imprescindível, ele é para o mercado. Se você for ver imposto de renda, tudo, por exemplo, eu ligo para o meu contador para perguntar movimentações. Eu acho que o contador, cada vez mais, ele é um hub de soluções. Ele é um cara que traz informações, ele ajuda a tomada de decisão. Ele pode não tomar decisão dentro da empresa do cliente dele, mas que ele é um grande influenciador, ele é. E se o contador não enxerga isso, que ele é um grande influenciador dentro do cliente dele, ele precisa retomar uma coisa muito importante, que é o relacionamento com esse cliente. E aí, voltando àqueles 10% que a gente falou da nossa base, esses caras têm um relacionamento frequente. É o quê? E-mail, comunicação rápida, sabe? Então, ele tem mais indicações desse cliente. Então, assim, é o seu ganha-pão. Você não tem contato com o seu ganha-pão. Ah, mas eu tenho 2.000 clientes. Olha, eu falo com diversos clientes. A gente ultrapassou 2.000 clientes. Tem cliente que a gente cria grupo e eu estou nos grupos. Então, assim, o cuidado hoje ele tem que ser maior do que antes. E eu acho que não. Acho que nunca, não vou falar nunca, mas é um mercado muito promissor, que a gente é muito burocrático também, né, o Brasil. Então, não vejo. Se a gente for ver fora do mercado daqui do Brasil, não mudou nada. O que eles são mais hubs de soluções, vendem outros serviços. Então, sei lá, contratação de pessoas, eles começam a ter softwares para indicar, RPs, eles conseguem, por exemplo, ter marcas e patentes, certificados. Cara, o que eu quero dizer é um cara que você tem confiança. O cara mexe na sua contabilidade, no seu dinheiro, faz BPO. Eu acho que cada vez mais vai evoluindo, entendeu? E aí agora, você falando sobre isso, eu tô pensando aqui. Agora mais uma pegadinha para você. E há um tempo atrás, o meu ex-contador, né? Com o meu ex-contador, a DPG tem 21 anos. Eu fiquei 19 anos, só que, cabeça dura, a gente acabou migrando para outra contabilidade, que é isso que acaba acontecendo, né? E ele falava assim para mim, mas esse negócio de contabilidade não tem nada a ver que esse povo no mercado fica pregando, tal. E você falou uma coisa interessante sobre ter foco, ser bom em uma coisa. Então, você acha que realmente o Hub de Soluções vai funcionar para a contabilidade? O contador não tem que ter o foco da contabilidade? Mas pensa que cada vez mais tem mais tecnologia. Certo? Certo. Então, o trabalho sacal, aquele trabalho manual, ele é reduzido. Tá. Não é? Então, você tem mais tempo para quê? Ou reduzir seu time, né? Porque a tecnologia faz com que você tenha mais mobilidade, ou você pode ser um grande pensador, um grande estrategista dentro do seu negócio. E o que é o estrategista? É comunicação. Então, liga para Marta. E aí, Marta, tudo bem? Vi que aumentou esse tipo de cliente aqui seu. Você percebeu isso? Olha, você está faturando mais esse produto. Olha que legal. Cara, tá acabando o seu certificado, tá acabando. Cara, olha aqui, ó, tem um aqui bem legal para você já antecipar, já ficou legal. Pô, cara, tava vendo aqui que sua marca não tá registrada, cara. Eu tenho aqui dentro do escritório um negócio que faz isso para você. Então, o foco, na realidade, é em pessoas. Você entendeu? Então, quando a gente fala de um hub de soluções, é porque ele vai te perguntar. Então, por exemplo, quando alguém... certeza, você é uma pessoa confiável no mercado, todo mundo te conhece. Se alguém perguntar para você, Marta, me fala uma ferramenta de monitoramento fiscal. Se você utilizar, certeza, por mais que eu goste de você, seja seu amigo, você não vai me indicar se não for a melhor ferramenta. É a visão que eu vejo dos empreendedores com o escritório contábil. Lembra aquilo que eu te falei há pouco tempo? Não necessariamente eu vou fechar com um cara que não precisa da minha ferramenta. Eu vou falar, obrigado. O escritório contábil, por sua vez, faz isso. Então, assim, não aceito isso.
tá errado, você não vai fazer dessa forma, busca outro. Então, muito escritório contábil manda embora a gente e tal. Então, sim, eu acho que tem que ter foco, mas eu acho que é em gestão da sua carteira. Entendi. Então, por quê? Porque a tecnologia vai fazer com que você só replique, você mande rapidez, facilidade e a leitura daquilo. Entendeu? Você consegue ver um DRE? Pô, eu comecei há pouco tempo a entender um DRE de verdade, entendeu? Então, tem muito empresário que ele é um bom vendedor. E às vezes é um bom contabilista. Então, ele precisa se cercar de gentes boas, de volta, olha como que uma coisa puxa a outra. Com tecnologia ao seu redor, com pessoas boas ao seu redor, bem treinadas, para você ter o principal. Foco no que você precisa, geração de novas receitas, oportunidade de negociação e aproximação do seu cliente, experiência com o seu cliente. Isso eu acho sensacional. Uau, que aula, gente, tá vendo? É isso, ó, conversar com gente inteligente é muito bacana. É uma pena que a hora voa, né? 40 minutos já se passaram aqui do nossa... Uma maratona de 2 horas e meia, eu vim preparado. Ô, Rafa, eu quero que você explique aí pro mercado contábil o que é o monitor contábil, né? Quero que você fale também um dos motivos que eu trouxe, porque eu também quero trazer pessoas que tenham ferramentas bacanas e de confiança. E eu sempre ouço falar muito bem do monitor contábil. Explica pro pessoal que ainda não conhece, o pessoal que vai assistir esse podcast, o que é o monitor contábil? Olha, eu não vou fazer um pitch aqui do monitor contábil, mas quem não conhece tem o site, né, monitorcontábil.com.br, mas uma ferramenta focada para justamente o setor fiscal, onde a gente monitora todas as CNDs, tanto municipal como federal, e estadual, e também todos os parcelamentos. Então facilita muito dentro do escritório contábil em tempo real e homologado pela Receita. Que legal. Então assim, a informação está ali. Então não necessariamente o time fiscal vai ter que, por exemplo, estar com o cliente. Por exemplo, às vezes você deixa alguém de atendimento, ele mesmo pode pegar e enviar. E se você quiser ainda, você coloca login e senha, o seu cliente tem acesso só às informações dele. Pode mandar tanto em lote, mandar por WhatsApp, por e-mail. Cara, então é uma ferramenta muito confiável, que realmente funciona, você entendeu? Que realmente entrega um número muito importante para a gente. Você vê uma melhoria no atendimento dentro dos escritórios contábeis. Então, monitor é essa. A gente se propõe a ser a melhor ferramenta de monitoramento fiscal, justamente para você ter tranquilidade para ter crescimento. Então, quanto à parte burocrática, você tem uma ferramenta que faz isso para você de uma forma eficiente. Tá aí, gente. Ele falou o tempo todo, tecnologia. Transforma a tecnologia aliada ao teu processo, com que você consiga vender mais, crescer mais. Você ouviu bem, são 10% do escritório lá que tá com ele, são os caras que estão sempre pensando em tecnologia. Agora, Rafa, eu quero que você olhe para essa câmera aqui e deixe um recado para os contadores. Fale aquilo que você tiver na sua cabeça, que vier aí, pode falar aqui. Ah, bom, pessoal aí, a audiência da Marta. Obrigado, espero que vocês tenham gostado do bate-papo, né? Não sei se gostaram, mas eu gostei muito, eu sou muito fã da Marta. Busquem sim se aprimorar, busquem podcasts focados nisso, tecnologias, pessoas que possam ajudar você, que com certeza esse ano é um ano de crescimento para o mercado contábil. Com a reforma tributária é mais uma oportunidade de geração de receita, está acabando o imposto de renda aí. Eu sei que é o nosso 13º, então, gente, se organizem para o ano, que a gente tem um ano muito brilhante e que se você tem alguma dificuldade, pense em Deus, pense na sua família, seja focado, com determinação, que as coisas vão vir com certeza de uma forma que você não esperava, sempre para o lado positivo. Muito obrigado. Rafa, eu que agradeço esse bate-papo. Com certeza você vai vir mais vezes aqui. Tá? Um prazer. Foi um prazer te receber. Tu é um cara muito inteligente, muito bacana. Se alguém quiser falar com o Rafa, encontra você aonde? Vou deixar aqui também. Isso, deixa aqui. Fala pra mim, mas fala aí que eu vou colocar aqui. Qual que é a rede social? Onde te encontra? Você me encontra Rafael_Menezes. Tá. Ou você pelo Instagram ou pelo monitorcontábil.com.br, que aí o pessoal passa diretamente para mim. Eu faço questão de atender todos os clientes quando entram, eu falo com todos os clientes. Olha que legal. Não importa, mesmo que for rapidinho, mas eu falo porque eu acho que é importante, olho no olho, faz a diferença. Show de bola, tá vendo, gente? É isso. Rafa, mais uma vez, obrigada por esse seu tempo aqui com a gente. Tenho certeza que esse podcast vai ser muito legal. Assim, realmente dá pra
pensar em várias coisas legais. E você trouxe informações bem importantes aqui para nossa audiência. Obrigada, viu? Obrigado, Marta. Obrigadão. Valeu, gente. E você que ficou aqui até agora, eu quero que você curta, compartilha, manda esse vídeo lá para os seus amigos e, como você já sabe, para os inimigos, se você não gostar, é só mandar lá para eles, beleza? Grande beijo, tchau, tchau, até a próxima.